Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da sequência de revisão dos conceitos do ensino fundamental. Nesse vídeo a gente vai falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. E aí a gente vai usar também um pouquinho do recurso do ensino médio, que é a representação gráfica das equações do primeiro grau. Você não estuda no ensino fundamental, mas no final do vídeo eu vou mostrar qual é a interpretação gráfica do sistema e as suas soluções. E a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo já está no ensino médio, no final do ensino médio, já se preparando para fazer o Enem, ou já terminou esse médio, está fazendo um concurso público ou algum vestibular. Enfim, então, vamos lá. O que é um sistema de equação do primeiro grau? É um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita que devem ser resolvidas ao mesmo tempo. É importante isso, né? Tem que ser resolvido ao mesmo tempo, ou seja, devemos encontrar valores para as incógnitas que tornem todas as equações verdadeiras. O sistema chamado primeiro grau, quando o maior expoente encontrado é 1. E não há multiplicação entre as incógnitas. Isso aqui é importante, tá? O pessoal despreza um pouquinho isso aí. Não pode haver multiplicação entre as incógnitas também. Se houver multiplicação x vezes y no meio da equação, não é mais sistema do primeiro grau. Existem duas maneiras de resolver um sistema de equações de primeiro grau. O método de substituição ou da adição. E a gente vai ver os dois aqui com um exemplo. Então, vamos lá. O que seria, então, um sistema de equações do primeiro grau? Olha só. 2x mais y igual a 5. Essa é uma equação. E x mais 2y igual a 4. Essa é a segunda equação. E as duas têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. Ou seja, par de valores x e y, que resolve a primeira equação, que torna 2x mais y de fato igual a 5, tem que também resolver a segunda. Tem que transformar x mais 2y em 4. E normalmente é representado assim, ó, tem uma chavezinha aqui, para mostrar que isso aqui é um sistema. Nem sempre aparece assim, mas quando ela aparece já na forma de sistema, costuma aparecer com umas chaves aí, mostrando que isso aí é um sistema. As duas equações têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. O mais comum é você ter problema, um enunciado na prova de Enem, por exemplo, no concurso público, você vai ter um enunciado. Quando você começar a transformar o enunciado, traduzir do português para a matemática, você vai encontrar naturalmente duas equações que dependem de duas incógnitas. E você vai sacar que você tem que resolver as duas ao mesmo tempo. E quais os tipos de sistemas que existem? Quanto às soluções possíveis, um sistema pode ser determinado, indeterminado ou impossível. O sistema é determinado quando ele tem uma única solução. Ele é indeterminado quando ele tem infinitas soluções. Ele é impossível, o nome já diz, quando eu não consigo encontrar nenhuma solução para esse sistema. Então, a gente vai ver o que define um sistema seja determinado, indeterminado ou impossível. Quando você olha para o sistema como escrever em cima, o 2x mais y igual a 5 e o x mais 2y igual a 4, e você só de olhar ali você consegue definir se ele vai ter solução, se ele tem infinitas soluções ou se ele não tem solução. E mais para o final do vídeo eu vou mostrar a interpretação gráfica, para você ver isso num gráfico. O que significa isso em um gráfico. Então, vamos lá. Eu vou aqui mudar só um pouquinho, vou generalizar. Eu vou dizer que o sistema ele vai ser escrito assim, ax mais by igual a c e a1x mais b1y igual a c1. Só para diferenciar os coeficientes, o x e o y têm que ser iguais nas duas equações, os coeficientes aqui são diferentes, como o exemplo que eu dei ali em cima. E vamos ver o que acontece. Para esse sistema ser determinado, eu tenho que ter o A sobre A1 diferente do B sobre o B1. Ou seja, a razão entre o coeficiente A e o A1 tem que ser diferente da razão entre o coeficiente B e o B1. Em outras palavras, eles não podem ser múltiplos. Olha o sistema que a gente tem ali em cima. O 2x mais y igual a 5 e o x mais 2y igual a 4. Repara só, o coeficiente que está fazendo papel de A ali é o 2. E o A1 seria o 1, que multiplica o x da segunda equação. E eles, de fato, são diferentes da razão entre o coeficiente B, que seria 1, para o coeficiente B1, que seria 2. Então, 2 sobre 1 dá 2. 1 sobre 2 dá meio. Então, eles são diferentes. Então, esse sistema tem uma solução indeterminada. Quando é que ele vai ser indeterminado? Ele vai ser indeterminado quando a razão entre A e A1 for igual
a razão entre B e B1 e essa for igual à razão entre C e C1. Em outras palavras, A, B e C são múltiplos de A1, B1 e C1 ou ao contrário. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, 2x mais 3y igual a 5 e 4x mais 6y igual a 10. Repara só, se eu montar as razões, eu vou ter ali 2 para 4, é razão entre A e A1, e vai ser de fato igual a 3 para 6, que é a razão entre B e B1, também vai ser igual a 5 para 10, que é a razão entre C e C1. Todas essas divisões aí vão dar meio. Então é tudo igual. Esse sistema vai ser indeterminado, ele vai ter infinitas soluções. E agora o último caso, quando o sistema vai ser impossível. O sistema será impossível quando a razão entre A e A1 for igual à razão entre B e B1, porém, elas forem diferentes da razão entre C e C1. Vamos ver um exemplo numérico. Ó. Menos x mais 2y igual a 4. E menos 3 mais 6y igual a 2. Então, quando a gente fizer aí as razões, o que vai acontecer? Ó? O A para o A1 vai ser menos 1 para menos 3. Vai ser igual ao B para B1, 2 para 6. Os dois aqui vão dar 1/3 positivo, né? E aqui eles vão ser diferentes na razão do C para o C1, que vai dar 2. 4 sobre 2 vai dar 2. E aí eu consigo resolver. Então, repara, se você cair num sistema na prova, ou eles já te derem um sistema pronto, como eu vou ter no exemplo ali em cima, e pedirem para você dizer se ele tem solução, se ele tem infinitas soluções, ou se ele é um sistema impossível, você consegue conhecendo essas regrinhas. Basta você conhecer os coeficientes ali que eu chamei de A, B e C, e A1, B1 e C1, e aí você consegue identificar claramente quando um sistema é determinado, indeterminado ou impossível. O próximo passo agora, então, é você aprender a resolver o sistema. Calcular os valores de x e y e resolve as duas equações ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada? A gente vai fazer isso já de forma prática. Vamos olhar um exemplo, vamos resolver pelo método da substituição e pelo método da adição, e aí eu vou te explicar qual é a diferença e como proceder em um método e outro. Então, vamos lá.